A Rose que me alertou, pô. Ô, Fernando, por que você tirou sua carinha daí? Não, eu estou aqui ao mesmo tempo falando com 4, 5 aqui. Ah, falou, vai. A Ruth. Ruth. Ruth, tudo bem? Ruth, você está sem microfone. Sem microfone, né? Pronto. Eu me perdi em todos os meus grupos e eu não achava o link. É assim, a gente tá falando agora que a gente tá entrando até em sala errada, pô. Acho que podemos começar, né, Fernando? Porque deve estar faltando quem? O Ademilson? Acho que é um só, acho. Ademilson, Jovelina. Ah. Mas podemos começar. Assistem a gravação. Porque acho que são dois, só a maioria está aqui. E quem está aqui, os que estão aqui, acho que fizeram participaram da palestra no sábado, né, Fernando? Sim. Acho que todos. Então tá. Então temos a Vanessa, pessoal da ONG Mulheres do Brasil, né, que a gente já conversou em reuniões pedagógicas. A ideia é a gente fazer uma parceria, e essa já começou de fato, né, com algumas atividades, inclusive a de sábado. E a ideia é esse engajamento nosso, e o objetivo é o aprendizado dos alunos. Acho que é o grande objetivo nosso. Tá? Que aí, Vanessa, vai lá. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por essa oportunidade de falar com vocês. Estamos eu, a Ruth Cleto, a Vera Cleto e a Karina Bonzan, que também faz parte do grupo Mulheres do Brasil. A nossa intenção hoje é escutar vocês a respeito de que maneira nós podemos colaborar com a escola, porque assim, a nossa metodologia em termos de Brasil, no Comitê da Educação, é perguntar para a escola. Nós entendemos que a autoridade de quem conhece a educação é quem está na escola. Eu sou professora também, como o Fernando contou, já trabalhamos no Alta Lisboa juntos, né? Nessa região aí também de vocês. E a nossa intenção aqui é escutar, e a partir do que vocês nos disserem, nós podemos pensar em alguma coisa, algum projeto, alguma atividade com as crianças, ou alguma atividade com os professores, algo que seja simultâneo. A nossa pergunta é: de que maneira nós, enquanto sociedade civil, enquanto Mulheres do Brasil, que foi foi fundada pela Luísa Trajano, ela que coordena hoje, né? Nós somos em 47 mil mulheres em Campinas. Somos em quantas, Ruth, Vera? Se quiser falar um pouquinho também, quem somos? Ruth? Acho que está sem áudio, Ruth. Oi. Mais ou menos 5 mil hoje em dia aqui em Campinas. Muitas delas não são muito atuantes, mas fazem parte do nosso mailing, e aí a gente acessa essa rede quando a gente precisa, e a gente, como sociedade civil, quer complementar o que, infelizmente, o governo não consegue fazer. A gente está aqui para somar. É isso. Não sei se a Vera ou a Karina querem pontuar alguma coisa. Acho que trazer, né, toda a boa vontade do grupo, né, do Mulheres do Brasil, a intenção de somar forças, né, quando a Ruth coloca, né, do mailing, de vez em quando aciona. Então, a gente também tenta, de alguma forma,
reunir expertises, né, em áreas específicas que possam aí contribuir, né? Eu, assim como a Vanessa, como vocês, também venho da educação, né? Eu falo que, na verdade, eu nasci na educação. Minha mãe é pedagoga também. Aos 5 anos, ela tinha uma escola em Campinas, vem dessa escola, e aí eu vivi parte da minha infância na África, né, na Nigéria, e fui estudar numa escola internacional italiana. E aí minha mãe tinha praticamente uma escolinha em casa para fazer adaptação curricular, já como uma iniciativa também civil de tentar ajudar a comunidade de brasileiros. E essa escolinha paralela acontecia na sala da minha casa, né? Ali eu via minha mãe tentando ajudar, né, a alinhar a cabecinha, tanto minha quanto dos outros filhos de brasileiros. De repente a gente se viu imerso numa cultura diferente, dando conta da língua inglesa falada na capital, né, da Nigéria, em Lagos, e mais o italiano da escola italiana. Então, acho que isso teve uma influência muito grande no que eu sou hoje. Desde os 15 anos, né, já de volta ao Brasil, sou campineira. Eu atuo na educação por uma força de vontade muito grande. Eu fazia colégio técnico da Unicamp, e eu tinha certeza que o que eu queria era educação. Então, para convencer meu pai a me deixar a cursar o magistério, eu consegui um emprego numa escola de educação infantil. Na verdade, era até um estágio remunerado. E aí nunca mais saí da área, né? Então, lecionei da educação infantil ao ensino superior. Cursei o magistério que eu queria tanto, fiz uma primeira graduação em comunicação social, depois na pedagogia, fui para o mestrado, tenho uma pós em psicopedagogia também, e fiz carreira na educação, além da docência, passei por todas as áreas da gestão pedagógica, né? Orientação, coordenação, supervisão, direção. Em um determinado momento eu estava com um projeto muito grande da iniciativa privada também, de implantar a unidade do Ângulo em Vinhedo, e esse projeto teve muito sucesso. E aí eu comecei a ser convidada a viajar Brasil afora, implantando unidades do sistema Ângulo e capacitando as equipes, tanto docente quanto de gestão pedagógica, para os trabalhos que iam se iniciar. Nasce daí uma segunda paixão, que é o desenvolvimento humano. Então, é quando eu começo também a me especializar nisso. Fiz 5 certificações internacionais na área de desenvolvimento humano, sou Master Coach. E hoje, enfim, segui toda uma outra carreira, dando consultoria para escolas, palestrando Brasil afora, desenvolvendo times escolares, que é o que eu mais amo fazer hoje, né? Tudo em prol de que a gente consiga melhorar a educação no nosso país. Hoje, além de fazer parte do Mulheres do Brasil, eu dirijo uma instituição, sou diretora executiva, uma instituição que tem 13 escolas em 6 estados brasileiros e 10 obras sociais também. Ká, só um pouquinho, né? Eu acho que a gente está com um tempinho na reunião, dentro da reunião deles, né? Então, hoje a gente está com a intenção mesmo de escutar vocês. E aí a gente está aqui para saber de vocês, mais de vocês do que vocês já sabem o que é Mulheres do Brasil. A nossa intenção é colaborar e aí a gente quer ouvir, assim, se vocês pensarem em alguma coisa, o que a gente poderia fazer com vocês, enfim. Então, porque não sei se o Fernando quer completar, naquela primeira reunião que nós tivemos, aí eu tinha destacado como alguns pontos prioritários na escola, da minha visão, né? E aí é legal o todo, né? Porque os professores têm outra visão, mas é a questão do alto índice de faltas, embora nós tenhamos os ônibus fretados para todos, né? Então, mãe que não acorda, ou pela família ser desestruturada às vezes, mas assim, o alto índice de faltas, o acompanhamento dos pais. Bom,
aí já não é só privilégio, entre aspas, nosso, né? Então, o acompanhamento dos pais é complicado. Isso no geral, né? Lógico que nós temos aí os que acompanham, os bons, enfim, mas a gente está dizendo do... E aquela questão do encaminhamento de alunos que a gente não tem condição de saber, porque ninguém é médico, né? Mas se é só dificuldade de aprendizagem ou se algum distúrbio, algum espectro aí, eu não sei, né? Então, mas esse esse encaminhamento demora, assim, muito, porque o posto de saúde, a Silvia comentou naquele dia, né, disse que está tudo bem, mas atende 6.000 pessoas e eles trabalham em 28 dentro de 2 quartinhos ali, né? Um negócio meio complicado, né? Bom, a gente tem um projeto chamado Quero na Escola, que eu acho que a gente pode pensar em fazer algo parecido, que é quando a gente coloca a escola em conexões com alguns profissionais. Então, eu entendo que talvez a gente possa encaminhar de modo rápido, pensar nesse tipo de demanda de profissionais da saúde também, e fazer essa ponte. Isso daí a gente consegue fazer, Edson. Uhum. Porque eu tinha destacado lá o Prevenção Bucal, né? O pessoal do SECOM, do Unicamp, eles eram o Luiz, que é o dentista, ai, gente, esqueci o nome da outra dentista, mas eles dispensavam os 2 do ponto só. E eles vinham há anos aqui. Eu cheguei em 2003 na escola, mas antes a gente já tem registro deles, e melhorou muito a qualidade da saúde bucal, sabe? É uma pena, faz uns 3 anos, aí cortaram essa possibilidade deles, né? E aí ficou o posto, mas o posto já não tem mais dentista, né? Então é uma outra... Mas aí cai naquela área também da saúde. Bom, só para pontuar aquilo que eu tinha dito. Aí não sei se o Fernando e os professores que quiserem, né, já abram o microfone e para a gente comentar aqui. Eu gostaria. Bom, puxando a sardinha do meu lado, né, o Edson puxou a sardinha do lado dele, da escola como um todo, mas eu tenho coisas pontuais, pedagógicas, que é muito importante, que é a sustentabilidade, nós temos carência, o lúdico, nós temos carência, a experimentação e os estudos externos, as saídas pedagógicas. Tá, sustentabilidade. Então, a experimentação, então seria interessante algumas parcerias para estudo do meio, vocês têm essa abertura, né? Sim. E também, quando você fala de sustentabilidade, experimentação, eu acho que a gente recai também, talvez, em competências socioemocionais, BNCC, aquela coisa mais geral. Não o teórico, o prático. Beleza. Então, assim, se a gente pudesse pensar num rol de atividades, partindo do que vocês sabem, obviamente, que vocês são super competentes, sabem o trabalho de vocês, mas talvez, assim, pensando, vocês viram no sábado, né, a gente tem expertise em desenhar currículo, desenhar roteiro de aprendizagem, talvez a gente possa colaborar aí com algumas ideias, sempre partindo do que vocês conhecem, fazem, do currículo de vocês. De maneira alguma a gente quer chegar chegando, entendeu? Nossa metodologia é sempre do diálogo, da conversa. Sim, ótimo. Legal. Seria isso. Alguém mais alguma coisa? Bem pontuado, viu, Fernando? Essa questão, porque a gente tinha comentado do esporte, arte, né, e leitura escrita, né? Isso tem a Jovelina aqui atrasada. E aqui são só os professores dos anos finais, tá? Só pra gente, tá bom? Tá joia. E aí, gente, fiquem à vontade, por favor. Ou eu e o Fernando já falamos
tudo. Bom, do esporte, vocês sabem que tem gente que entende pouco aqui nesse grupo, né? Sim. Pelo amor de Deus, né? Aí... Olha, quanto à relação interpessoal, não precisa, porque eles se relacionam otimamente. O grupo não precisa formação de relação interpessoal. Eles trabalham e se amam e se colaboram o tempo inteiro. É muito legal. Pelo jeito, vocês também, né? O grupo é bom aí, né? O grupo é bom, graças a Deus, o grupo é bom. Posso perguntar uma coisa para vocês, uma curiosidade? Porque, pelo que eu conheço pouco o bairro onde vocês estão, vocês têm muita criança dentro do universo lá do bairro que é fora da escola? A característica, Ruth, aqui é assim, bem diferenciada mesmo das outras. Eu falo, se a gente dá uma olhada na foto aérea da escola, você vai ver 90% do verde e algumas coisas no meio ali. Uhum. Então, 90% dos alunos vêm com os ônibus fretados e levam aí, em média, 30 minutos para chegar na escola, com ônibus, 30 a 40 minutos. E vem do Recanto, Gargantilha, Área Verde, Carlos Gomes. Área Verde é aquela área invadida atrás ali do Recanto, né? Uhum. E aí tem o Carlos Gomes, Montebello 1 e 2. Basicamente, são esses bairros. Então, é bem disperso. Então, a comunicação acaba que é um fator de dificuldade, né? Até a gente estava comentando lá na questão dessa época da pandemia aqui, alguns de não chegar ao sinal e outros que tem um celular só, por exemplo, na família, né? Então, partindo aí para a questão econômica também, isso no geral, né? Deixa eu entender uma coisa. O Fernando falou de experimentação. Vocês têm laboratório na escola? Não. Tá fechado. Tá fechado, Fernando. Não, laboratório só de informática. Laboratório de... Tem biblioteca tem. Sim, uma sala de leitura excelente. Excelente. Tá. Sabe o que você, talvez, assim, que a gente pode pensar? Para vocês pensarem em quais estudos do meio seriam interessantes, talvez a gente consiga... porque escrevendo algum projetinho aí a gente ajuda a elaborar rapidamente, assim, talvez a gente consiga algum recurso para isso. Tô dizendo o nosso maior problema, Vanessa, é o recurso. Tá. Porque as crianças são carentes, né? Então é bem difícil. Mas assim, a gente teria autorização, os professores têm interesse em saídas? Tá. Sim, tudo tá. Temos. Tudo. Legal. Vontade também, tá? Vontade também, tá certo. Então, a gente está falando de saídas, a gente está de estudos do meio, a gente está falando de atividades práticas. De laboratório vivencial. Né? Laboratório vivencial, o que você está entendendo por laboratório vivencial? Por exemplo, não precisa ser grandes saídas, mas que ele vivencie o que está acontecendo, o que ele está observando, uma coisa mais interativa. Beleza. Tá? Eles precisam dessa interação, inclusive da interação social. Você está falando de ampliar o universo dessas crianças, né? Isso. Eles precisam sair, conhecer até shopping, tá? Até grandes centros sociais, comunitários. Eles precisam participar da vida. Eles são muito voltados à comunidade deles. Tá? Assistir um jogo de vôlei já seria uma vivência diferente. Perfeito, isso é diferente para eles. Dá para a gente pensar nisso sim, Fernando. Eu entendi o ponto. E sobre as atividades, eu acho que a gente pode fazer um desenho, aí eu vou pedir também que vocês me ajudem a pensar que tipo de... quais seriam as áreas
de conhecimento do Fund 2 que gostariam de colaboração para pensar em atividades diferenciadas com esse viés prático que vocês pontuaram, tá? Olha, porque, inclusive, vamos dizer assim, a Érica e a Cida, que são as duas professoras de educação física que estão aqui, a Érica veio esse ano, a Cida ano passado. Como tem aquela questão da efetiva se afastar para ser vice-diretor em outro lugar, aí essas aulas, então cada ano vem um professor. Né? Esse ano não é porque as duas estão aqui, né? Mas são duas excelentes professoras. Agora, nós já tivemos, em todo esse tempo, professores de passagem, e um teórico que ficou 6 anos. Então, tem uma monocultura. Eu até pulo na minha sala sozinho, a hora que eu vejo, a hora que eu via lá, porque eu fiz uma mini quadra, mini vôlei, tabelinha de basquete, e era só o futebol. Parecia lá a década né, do começo, lá que falavam que o professor só jogava bola, né? Então, tem essa monocultura, e eles estão aprendendo agora, mas é um negócio de continuidade, né? Então, algumas atividades podem, não sei se a Érica e a Cida concordam aí, né? Mas tudo vai ser novidade, né? Na verdade, elas apresentam aí em um ano, ainda mais, eu falo um ano por conta da pandemia, que nós não damos aula, isso aqui, né? Educação física teórica, virtual é duro, né? Tá certo, pessoal. Olha, eu não sei se as meninas querem pontuar alguma coisa, eu acho que já ficou aí a nossa lição de casa. Para vocês, eu peço que pensem quais seriam os passeios. Não, a gente sabe que, né, a gente não sabe de nada por enquanto, mas assim, quais seriam as atividades interessantes para as crianças fora da escola, porque daí a gente mobiliza esforços para conseguir, e também quais seriam as áreas que teriam interesse em desenvolver conosco algum tipo de atividade que seja diferenciada, para pensar junto. Aí a gente consegue, sei lá, um professor da área de física da Unicamp para conversar com o professor da escola e criar uma atividade estruturadinha e desenvolver com as crianças, sabe? Colocar em conexão, fazer essa ponte. Nós não queremos, assim, de maneira alguma, eu sempre uso esse termo, né? Colonizar a escola com alguma ideia de fora, não é isso, a gente jamais vai fazer isso, não é nossa metodologia. Mas o que nós queremos mesmo é agregar o que vocês já sabem, vocês são autoridade, vocês conhecem os alunos de vocês, e é isso. Não sei se ficou aí claro, se as meninas querem pontuar alguma coisa. Certo? Eu acho que ficou bem. Desde o começo a gente comenta isso, né? Não é imposição de forma nenhuma. Aliás, muito pelo contrário, eu quero aproveitar e agradecer agora, novamente, em conjunto, porque difícil ter parceria hoje em dia, hein? Porque, não sei, a gente tem alguns aí, né? Tem a Estrela da Manhã, que é uma ONG que faz um trabalho e não coloca a parte religiosa, nem partidária na escola. Isso não tem. E Furnas, que vez ou outra tem uma atividade pontual aí, com um curso de eletricista que eles oferecem, que vem aqui, mas é isso, né? Então, isso vai ser de bom grado. Aí a gente tem a lição de casa também aqui de pontuar, e também é um negócio a médio prazo, né? Não vai... Obrigada, isso mesmo, Fernanda. Vamos lembrar. A médio prazo, porque ainda a gente tem a questão da volta dos alunos, né? Tudo. Agora até o governador pegou a Covid, né? Então, não sei, né? Previsão... 8 de outubro, mas de acordo com
características da escola, né? Mas aí, como assim, né? Então, mas aí você me dá uma ideia, viu, Edson? Pensando nesse momento que nós estamos, talvez seja até o momento da gente pensar em coisas novas para a escola. Então, assim, como eu falei, se de repente o professor de ciências quer saber como inova num determinado conteúdo, a gente pode pensar em colocar, pensar junto, né? Pensar nos horários para pensar isso, unir forças mesmo, né? Sim. Então, você pontuou bem. Ô, Vanessa, posso perguntar um negócio? Claro. Você manda, Vera, você é a nossa líder. Verinha. Boa tarde para todo mundo. A hora que eu entrei, eu estava com um problema técnico, não consegui nem falar olá. Deixa eu só... Eu entendi direito, os professores de educação física, eles são, como se diz, itinerante, não tem um professor fixo na escola de educação física? Vera, é assim, a efetiva, ela é vice-diretora em outra escola. Né? Isso até hoje, né? Aí tem o pedido de remoção que foi feito, que vai ser para o ano que vem. Pode ser, porque ela pediu a remoção para a escola que ela está na vice-direção e outra professora vem para cá. Mas hoje, a efetiva se afasta, né? E aí nós temos a Érica, por exemplo, que ela é titular em outra escola, mora aqui próximo e veio pelo artigo 22. Aí sábado sai o resultado. Hã? O sábado vai ser o resultado da remoção. Sábado é que sai o resultado? Sim. E tem a Érica que pediu para... Então, o bom seria isso, né? Nós ficarmos com as duas, essa que é a vice-diretora consiga ir para lá, e aí a gente consegue a cultura esportiva aqui, né? Porque é complicado. Né? Cada um. Por isso. É força da legislação, vamos dizer assim, né? Ela tem... para fazer alguma coisa mais específica com algum esporte, né? Né? Fazer alguma preparação, né? Tem capacitação, a gente sabe que tem várias pessoas fazendo esse tipo de coisa, né? Mas aí teria que ser uma coisa que ficasse... Fora do currículo, né, Vera, que você imagina, né? Oi? Fora do currículo, uma extra classe, né? Não como aula de educação física. Sim, claro. Porque daí eu acho que o esporte é muito importante para a criança. Eles adoram, viu? Não faz... Nós já fizemos várias vezes gincanas e tudo, eles participam, é o que eles mais pedem, na verdade, né? Mas eu sinto falta dessa continuidade. Eu estou dizendo isso porque eu estou na escola desde 2003, né? Então aí a gente já teve muitas mudanças, né? E você não mantém, você não consegue formar. Eu olho lá, não adianta eu também usar o termo aí da Vanessa, querer colonizar a educação física. Imagine, né? Eu estou na outra função. Eu posso apoiar o que os professores pedirem aí, né? Mas é essa dificuldade mesmo. Entendi. Posso falar? Eu não estive presente na formação de vocês no sábado, porque eu tive um compromisso com uma outra escola, né, que já estava agendado, então eu não pude participar. Então, estou pegando o barco meio andando aqui na conversa de vocês, né? Mas no projeto de vida, nós tivemos vários alunos que colocaram como um sonho a profissão de esportista, né? Como jogador de futebol, foram muitos que colocaram. Então, uma coisa que precisa ser pensada também, de repente, para o ano que vem, seria essa conversa desse atleta com eles, de explicar como que é essa fase, até se tornar esse atleta bem-sucedido. Porque é bem ilusório, né? Eles veem um Neymar, como hoje já está todo mundo se programando para ver o jogo dele, e eles acham que todo esportista vai ser um Neymar. Então, acho que uma boa ideia que vocês poderiam estar contribuindo com a gente é esse tipo de organização,
desse atleta, bater esse papo com eles, explicar como que são essas fases, até se tornar esse atleta bem-sucedido. Será que todos chegam nesse patamar, né? Até porque a maioria deles, eles colocaram que querem ser jogador, mas a maioria nem faz a escolinha. Já passou da fase, né? De repente estar lá e achar uma pessoa para enxergá-los, né? Enquanto atleta. Então, eles deslumbram isso, mas eles nem começam, nem estão jogando, nem fazem ainda o esporte. E é o que o Edson pontuou no sábado, né? Ele não precisa ser de excelência. Se ele adquirir competências que o atleta desenvolve, que isso vai servir para a vida dele, né? É o grande objetivo, na verdade, né? Porque pouquíssimo, né? Imagina, o futebol... Uma época eu fui preparador físico, nem vou falar o ano, mas assim, aí o pessoal, eu fui fazer um treino externo, o pessoal foi correr, ninguém tinha tênis, pô, ia de chuteira, opa, e 2 bolas, isso para um time da 3ª divisão, quer dizer, é bem seletivo, como o vôlei é seletivo, como o tênis, a gente depende de expoentes, que nem tem a Vera, o Guga que surgiu ali, é complicado, né? E esses alavancam realmente o interesse de um monte, né? Legal. Mas é bacana, assim, essa ideia sempre de estar conversando, né? E é importante, é possível, mas não é o comum, né? E o mais importante também não é isso. Pode ser que aconteça, né? Mas nessa idade já tem que estar jogando, né? Aí vamos falar entre nós aqui. Não... E uma realidade bem marcante, não só no Acuri, mas numa outra escola que eu também trabalho, é a questão desse deslumbre com os jogos eletrônicos agora, né? Que é o nome que a gente dá do esportes. Então, a maioria não pratica mais corporalmente, né? Enquadra, mas está ali atrás do videogame, participando de campeonato e ganhando dinheiro com isso. Então, também é um bate-papo com esse atleta que a gente diz agora, né? Que também mostra um outro lado do esporte. A escola tem aquele, como é que chama? Aquele game que é virtual, de realidade virtual, como é que chama aquele negócio? Que as crianças dançam, Just Dance. Não, o Just Dance você põe no YouTube. Você põe no YouTube, aparece. A gente já fez, porque tem. Mas não pontua de verdade aquilo lá. Não. Aí você tira a nota baixa, pelo jeito, lá na dança, hein? Porque, eu tiro muita nota baixa. Eu nem me mexo, porque não dá. Mas tem um projetor no pátio, a gente já chegou por. Eles adoram. Eles adoram. Ô, Érica, a gente consegue ter acesso aos projetos de vida? Todos os alunos fazem essa disciplina? Sim. Aí os professores estão aqui. Oi? Os professores estão participando aqui, os do projeto de vida. Ai, que legal. Teria como você encaminhar? Não sei, assim, eu não quero te dar trabalho de escanear nada, eu posso pegar ou em qualquer dia, mas se eu pudesse ter acesso, eu ia ficar bem contente de ver. Fernando, aí é com o mestre ali, o Fernando, você não quer contar um pouco? Os professores têm os projetos de vida de cada um e os seus grupos, tá? Legal. Eu posso pedir para os professores de projeto de vida mandar a relação, se vocês ficam por dentro do qual é o sonho. Bacana. Esse sonho é transitório, tá? Não é um sonho, pode mudar, o projeto de vida muda. Mas no momento eu tenho alguns, e aí eu vou pedir para os professores enviar para mim e eu envio para vocês. Obrigada, Fernando. Porque a partir deles dá para, de repente, a gente ajudar pontualmente cada um no seu sonho. Isso. Esse projeto Quero na Escola é mais ou menos isso, pegar a criança, o que ela tem um desejo, ou uma vontade, de repente, aprender a andar de bicicleta, que para uns é muito óbvio e para outros não. Aí a gente arruma uma bicicleta e leva lá para a escola. E assim, de repente, esses são sonhos fáceis da gente fazer viáveis.
E pode ser que aí a gente já tenha um caminho muito legal, acessando todas as crianças. Então, nós temos as eletivas que complementam o projeto de vida, tá? É a complementação. Então, eu faço com os professores de eletiva, que são já estão prontas as salas com os seus devidos temas. Aí eu envio para vocês também, para vocês terem uma ideia dos sonhos, tá bom? Estou preocupada com o tempo de vocês, gente. Depois você me paga numa outra vídeo. Ô, Fernando, você já me deve as cápsulas de café, então... A gente troca cápsula de café. Tem café aí? A cápsula não, pelo amor de Deus, vocês estão do lado aí da plantação. Aliás, quem que é o dono do cafezal que eu quero conhecer? É o Edson. Eu nem moro aqui, eu estou em Valinhos. Meu pai, ele traz todo final de semana para mim café. Ele diz que é daí, que ele vai lá jogar bola em Jaguariúna. Aí ele... Mas é um café ruim, mas eu aceito, né? Porque ele traz para mim, né? Então... Né? Mas é o mesmo que vende no Dalben. Mói na hora lá, enfim. Como meu irmão trabalha, então, no pilão lá, eu trago a Lor, que é o top. Que é o Nespresso, que é o mais, né? De boutique, né? Mas Vanessa, por favor, antes de você... Claro. Você dá um plazinho para o pessoal do curso, da formação de 10 dias e 2 horas? Claro. Na verdade, assim, nesse projeto estamos envolvidas eu, Ruth, Vera também, e Karina ainda não de modo muito mais direto, mas eu e Ruth estamos no planejamento. A Beth Goulart também faz parte do Mulheres do Brasil, e ela vai ceder esse tempo para nós. Nós teremos bastante atividades práticas, não precisa ter nenhum tipo de inserção na área de teatro, de artes, a priori. Nós vamos fazer alguns exercícios de palavra, enredo, corporidade, tudo muito tranquilo, muito gostoso. Enfim, estamos em processo aí, e eu não sei se a Ruth quer complementar alguma coisa em relação a esse curso. Eu acho que, na verdade, a intenção nem é ter absolutamente nada a ver com teatro para sair, para começar a despertar esse modo mais sensível e interpretativo de dentro da gente. É uma coisa bem intuitiva mesmo. Acho que pode ficar bem interessante. Exatamente. E a ideia nossa é fazer um espaço gostoso, um ambiente colaborativo. Eu acho que ninguém vai assim, enfim, a gente espera que as pessoas se sintam muito confortáveis naquele espaço. Bom princípio, Vanessa, com certeza. Ok, obrigado, Vanessa. Tá bom. Só para registrar, a Vânia estava fazendo outra atividade, acabou de entrar. Só para... Cadê? Desligou a câmera, Vânia. Aí, está... A Vânia é vice-diretora que está na escola também há mais tempo do que eu, né? Estou há 18, ela está há 20. Ela era professora lá também, antes, vice-diretora. Tudo bom, Vânia? Você também vai fazer um curso conosco? Não vejo a hora, estou curiosa. Vai ser ótimo, vocês vão adorar a Beth. A Beth e a Ruth, a Beth, realmente, eu conhecia ela pela televisão só, ela foi uma surpreendente, a sensibilidade e o quanto ela é boa com as palavras, é realmente uma viagem. É um privilégio desse povo fazer, né? Com certeza. Tanto é que se eu não conseguisse para a esposa lá, ia ter problemas aqui. Então, a Vanessa... Com certeza, mas esse vai ter outros, esse vai ficar o primeiro. Você acha que eu perdi a oportunidade de conhecer sua esposa, Edson? De jeito nenhum, qualquer coisa, agora eu já sei com quem reclamar. Já? Mas não fala muito, não, viu? Se precisar de alguma coisa, se precisar de alguma coisa, fala com a Flávia. Tá certo.
Valeu, pessoal. Tá bom. Muito Obrigado. boa tarde para vocês. Eu estou achando que essa parceria vai ser longa, a gente espera. E essa escola foi um presente para o nosso grupo. Foi um presente mesmo. E Eu agradeço em nome do grupo muito vocês abrirem as portas para a gente. A gente espera corresponder aqui, né? Eu acho que só para as portas e o coração. Sempre. Mas é um romântico incurável. O coração, eu sou. Porque tem que entrar com o coração, senão não vale. Em tudo, né, Fernando? Em tudo. Isso aí, tá? Boa tarde para todos vocês. Tá bom. Boa tarde. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, Boa tchau. tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Prazer. Tudo de bom, gente. Obrigado. Boa tarde, gente. Obrigada. Tchau. Edson, Sim. universitário, Obrigado. agora meu povo está aí. Explodiu. Não tava, Você veio não. voando para cá, o que aconteceu? Felizmente eu não tava. Tá muito legal o seu cabelo, cara. Em Beirute. O Antônio não estava. O Antônio ficou careca, explodiu, perdeu o cabelo. Ele estava em Beirute também, olha lá. Fernando não podia deixar isso aqui quicando, hein? Poxa vida. Tá tudo bem com vocês? Eu quero falar um oi individual. Jovelina, oi. Bom, Oi. Fernando. Oba, tudo bem e você? Oi. Abraço. Rosimeire. Vim correndo. Meire. Então tá bom. Rosimeire. Oi, Fernando, tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Renatão. É a chamada, viu, Edson? Tem que fazer a chamada, tá? Esses Então tá caras bom. ficam com a carinha, eles ficam deitados. Deitado Então, na cama. Érica, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Levantou, Renato, olha lá. O Antônio tá bem? Tranquilo, como Tô bem, sempre. graças a Deus. E você? O bom Vivan, tranquilo. Ok. Cida. Bom, estou em 2 lugares agora, não sei como desconectar o outro. Ok. Delir. Oi. Acabou a internet de repente. Delir, cada videoconferência em um lugar diferente. Eu Tá. fico procurando um lugar com melhor sinal. Toda produzida, tá bom? Tudo bem, Delir? Tudo jóia. Então tá bom. Carlão, vamos lá. Ei, tudo bom a todos? Tudo bem? Tá bom? Niceia. Oi, boa tarde para todo mundo. Tudo bem? Celção. Oi, tudo bem aqui, estamos aqui. Então tá bom, Sérgio. Carla. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo Boa bem tarde. você? Tranquila, que bom te ver, ver todos aí. Tá bom. Tudo bem, Ademilson, pessoal? tudo bem? Opa, Fala de Beirute para nós. Carlota. Como foi a explosão? Fala pra gente. Deus que me livre, hein? Coisa tá feia pra lá. Tá feio, hein? Ô, lasqueira. Tá bom, Ademilson. A Vânia de Freitas. Tudo bem, Vânia de Freitas? Olha lá, Vânia de Freitas, tudo tranquilo. Então tá bom, tá todo mundo aí, né, gente? Então vamos começar a nossa pauta, Edson, por favor. Você coloca meu... Seria interessante que nos vídeos aí nós desligássemos também os vídeos nossos, assim, As câmeras. tá? A hora aqui. Tá bom? Tá. Vamos. Bom, pessoal, vou pedir para o Edson ampliar a pauta, por favor. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, agora de uma forma mais formal. A pauta formativa de hoje, você volta lá na pauta, Edson, depois vai de um, obrigado. Aí. A pauta formativa de hoje é o resgate dos conceitos
desenvolvidos nos ATPCs do segundo bimestre e refletidos sobre as aplicabilidades, interações e possibilidades do ensino híbrido. Hoje nós vamos colocar todo o nosso conhecimento do bimestre, dos estudos do ATPC, no ensino híbrido. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Próximo slide, Edson, por favor. Já pensando na volta das crianças, tá? Qual os nossos objetivos hoje? É conhecer o trabalho desenvolvido pela ONG Mulheres do Brasil e a proposta de parceria com a escola, rever os conceitos principais envolvidos nos ATPCs do segundo bimestre, refletir sobre o conceito e as possibilidades do ensino híbrido, simular possíveis estratégias para a prática do ensino híbrido, incorporando os seguintes pontos já estudados nos ATPCs. Próximo slide. Rapidinho, só vou falar as iniciais. O que estudamos? Retrospectiva dos nossos estudos no ATPC. Cultura digital e as relações interpessoais. Tecnologia digitais de informações e comunicação. Sistema educacional e configurações das salas das escolas. Competências socioemocionais e as rubricas e o feedback produtivo. Agora, Edson, atividades. Muito bem. Primeira atividade foi a apresentação das informações sobre a parceria da escola da ONG Mulheres do Brasil, da professora doutora Vanessa Cresce. Agora nós vamos ver um vídeo, uma sensibilização do vídeo chamado Educação em Rede. Vou pedir para o Edson passar esse vídeo. Espero que ele passe sem dar problema. Vamos ver. O seu queria até na imagem, agora para não dizer que é a imagem. Pronto. Isso. Não. Ó, aí apareceu já o vídeo? Não. Ainda bem, porque senão eu ia estranhar. É lógico, você não sabe. É o primeiro aqui? É o... Isso, por favor. Educação em Rede, Fernando? Tá. Aí sim, agora né? Está entrando... Peço para você ampliar. Isso. Agora o som... Eu sei, né, caralho? Veio. Alô, Edson. Obrigado. Esse é só uma sensibilização que eu passei para vocês, porque agora com a volta das crianças, nós vamos ter que pensar em todos os aspectos, inclusive nas competências socioemocionais,
além das habilidades essenciais, específicas de cada área, de cada disciplina, nós vamos ter que pensar como nós vamos fazer o acolhimento, de que forma nós vamos receber essas crianças, né? Então, cada escola vai ter o seu método, a sua linha, a sua concepção filosófica, a sua realidade, o seu contexto, para poder receber os seus alunos. Cada escola será diferenciada, não serão todas iguais, tá? Então, nós vamos ter que pensar em como trabalhar com essas crianças em sala de aula no retorno e o ano que vem, para os próximos anos. Eu peço que o Edson volte ao slide, por favor. Vocês viram nesse filminho aí que tinha o professor trabalhando 2x2, 4 na lousa, e depois os computadores, e também continuando 2x2, 4 usando o computador. Quer dizer, a lousa continuou, não está usando a ferramenta de uma forma adequada. Nós já falamos sobre isso. Nós vamos revisitar os aspectos conceituais mais significativos dos ATPCs do segundo bimestre. O que eu vou fazer hoje? Uma retrospectiva com vocês, rapidinho, do que nós trabalhamos no segundo bimestre para poder ficar, né? Então, eu vou pedir para o Edson descer um pouco o slide, descer, acho, para o 5, para o 6, por favor. Aqui. Desculpa, Edson, sobe o slide, por favor. Aqui. Muito bem. Nós temos agora um modelo de ensino híbrido, mas antes disso, eu tenho que falar com vocês sobre os conceitos trabalhados no segundo bimestre. Então, Edson, volta lá em cima para mim, por favor. Isso. Esse aí, muito bem. Nós trabalhamos a cultura digital, tá? E as reações interpessoais estimulando o protagonismo juvenil. Isso foi lá no início de junho, de maio, final de maio e junho. E trabalhamos uma pauta onde falava sobre, passei aquele vídeo daquele professor muito polêmico, né? E nós discutimos a cultura digital, que não tinha como voltar atrás, que era irreversível, e que o aluno tinha que ser estimulado pela família também. Nós fizemos um debate. Depois nós vimos a tecnologia digitais, de informação e comunicação. De que forma? Nós não podemos fazer atividades para os alunos que não seja de uma atividade online, remota, que não seja crítica, significativa, reflexiva e que tenha ética nessa prática também, né? Principalmente nas redes sociais. Então, quando a gente está fazendo uma atividade, quando nós estudamos as tecnologias digitais, nós lemos e pensamos que, eu vou fazer uma atividade para o aluno, mas se não for uma coisa legal e diferente para que ele se envolva, não adianta fazer, né? Se for uma cópia ou uma reflexão muito básica, não é legal, né? Perde-se tempo, perde-se energia, então tem que se pensar em qual tipo de comunicação, qual a forma que a gente tem que fazer para que o aluno se envolva de uma maneira crítica no que você está fazendo, significativa e reflexiva. Depois nós vimos o sistema educacional e as configurações das salas de aula para o retorno. Lembra vocês viram aqueles vídeos que eu passei das salas modificadas e alteradas para o retorno após pandemia? Né? Então, nós vimos que nós temos a nossa estrutura, a nossa escola tem uma maneira de configurar a sala de aula, mas tem outras formas também de configurações. Tá? Nós vamos entrar no estudo de ensino híbrido e aí a gente vai ver o que pode acontecer nas estações remotas que são faladas no estudo híbrido. E aí nós entramos nas competências socioemocionais, né? E nas competências socioemocionais, nós trabalhamos as grandes competências, as macros competências e as 17 competências mais específicas socioemocionais, tá? Fernando, eu vou te interromper um pouquinho, só para complementar aqui. Nessa questão da configuração da sala, nós colocamos esse sábado as lousas brancas, né? Legal. E em cada sala, e acho que com exceção de uma só, que não, mas que a gente pode arrumar, ficou uma no fundo. E aí
eu até tinha, em primeiro momento, falado para a Silvia, não, em capa que vai ser um cartaz. Aí a Vânia comentou, e a Maria Alice também está lá, falou, não, mas pode ser uma configuração de sala, onde alguns podem estar voltados para aquela lousa. Entendeu? Sim, entendi. Porque dentro desse agrupamento produtivo. Tá? Então, é mais uma possibilidade que a gente pode pensar e estudar. Não, e vamos usar, com certeza. E esse material das competências socioemocionais que você se apresentou, e eu, numa discussão que eu tenho numa reunião que a gente tem com os professores do voleibol de base, eu apresentei essas socioemocionais e disse o seguinte: quais as 3 que vocês acham imprescindíveis e quais as 3 que vocês tirariam? Tirando aquela cênica lá, né, que não encaixa, a dificuldade foi enorme, porque não dá para você elencar qual é mais importante e qual é menos importante. Sim. Isso na prática de quem não é da educação, quem está trabalhando com o esporte em cima dessas competências, entendeu? Eu achei bem interessante para compartilhar com vocês aí, com 5 que trabalha há anos na formação. Então, e nós estudamos, né, as competências socioemocionais, e vocês lembram que tinham as 5 grandes macros competências, que é o engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional, a autogestão e a abertura ao novo. E cada uma dessas macros competências tem as competências mais específicas, né? O engajamento com os outros é iniciativa social, assertividade, entusiasmo, amabilidade e empatia, respeito, confiança. Dessas que eu estava falando, Fernando. Tá. A resiliência emocional é a tolerância ao estresse, a autoconfiança, a tolerância à frustração. A autogestão é a organização, determinação, foco, persistência, responsabilidade. A abertura ao novo é a curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico. Então, gente, a partir da volta das crianças, com esse rompimento de paradigma do tradicional, para uma atividade, para um aprendizado mais tecnológico, que está rompendo para o nosso cérebro também, tá? Nós vamos ter que mudar algumas coisas. E as competências socioemocionais, nós vamos ter que pensar nelas em sala de aula. Mais do que nós já pensamos, tá? Eu sei que vocês pensam e vocês têm todo um trabalho com competência socioemocional, mas a gente tem que pensar de uma forma mais pontual e levar em consideração toda essa quantidade de competências pontuais que existem nesse projeto nosso aí do Currículo Paulista. Nós vimos também as rubricas, né? Vocês fizeram uma simulação de rubricas e ela pode ser usada tanto na autoavaliação, na aprendizagem, pode ser usada em vários aspectos, em vários momentos. E a gente não pode esquecer, gente, vocês têm que lembrar disso, que para fazer uma rubrica, você tem que ter primeiro o quê? São 4 itens: a descrição detalhada da tarefa, as dimensões das tarefas, que se referem aos aspectos que serão avaliados, uma escala que descreve diferentes níveis de desempenho, e a descrição dos diferentes níveis de desempenho em cada uma das dimensões da tarefa. Quer dizer, é bem legal fazer rubricas, e eu acho que quando nós voltarmos nesse trabalho híbrido que nós vamos fazer, as rubricas vão ser, assim, de um auxílio tremendo para a autoavaliação, para a aprendizagem, para a documentação do processo do nosso trabalho com os alunos. E depois... Fernando, peraí, não é nem interromper, mas a gente está fazendo... Eu liguei a primeira aqui, pode falar. Não, pode falar. Deixa o tempo aí, se não der, não deu. Que é o seguinte, quando a gente fala em autoavaliação, e eu já tinha dito isso, nós temos certo receio de nos autoavaliarmos. Como a gente quer fazer um negócio, a partir até dessa parceria, mais efetivo, então esse grupo todo não vem para fazer algo no papel, a gente quer produzir.
Então, quando a gente autoavalia, e eu fiquei um pouco, não descontente, não, mas um pouco frustrado com a autoavaliação de todo mundo, porque eu achei, não tem problema de falar, olha, eu acho que não dá tempo de planejar, então tem aula que, pô, aí você já está se autoavaliando, né? Então, eu estou cansado e minha aula tem sido assim mesmo, eu não estou inovando porque eu não tenho mais interesse. Então, a gente precisa, dentro dessa sua proposta rubrica, que é bem interessante, mas nós temos que estar afim de fazer. Nós temos que ter uma escola de verdade. Entendeu? A gente tem que nos autoavaliarmos de verdade. Senão, não sai. Fazer de conta, eu estou falando aqui no geral e aquilo que eu sinto como diretor da escola, tá? Vai lá, Fernando. Ok. Então, como o Edson colocou aí, a autoavaliação, usando as rubricas, ela pode ser do professor, do aluno, do grupo gestor, da escola inteira. As rubricas podem ser usadas para várias ferramentas para ser usada em vários lugares, em vários momentos. E também nós vimos o feedback produtivo, né? Que foi aqueles pontos fundamentais. E quais eram os pontos fundamentais? Vocês estão lembrados? Eu fiquei no pé de vocês. Vamos lá. 5 pontos do feedback. Cultive a relação, acredite no potencial de desenvolvimento do estudante, as palavras e perguntas são poderosas e diversifique as estratégias, né? Então, esse é o caminho, é uma receita do Antônio Carlos Gomes da Costa para a gente dar um feedback realmente produtivo para o aluno, né? Porque destrutivo é fácil. E ilusório também é muito fácil. Sonhador, mentiroso, hipócrita também é fácil. Como destrutivo também é fácil. O legal é você dar um feedback produtivo, realmente real, dentro de uma linha honesta e que crie realmente algo para o aluno se transformar. Por favor, Edson, você pode voltar nas atividades? Aqui. Tá lá para baixo. Tá. Então aí... tá. Ok. Então, nós já fizemos a sensibilização, nós já revisitamos os aspectos conceituais mais significativos do segundo bimestre. Agora nós vamos para a atividade 3. Aí, gente, é o seguinte, a gente pensou em tanta coisa, rubricas, feedback, competências socioemocionais. Aí eu fiquei pensando, a gente precisa ter um suporte maior para colocar tudo isso para funcionar, né? Aí eu pesquisei, olhei, porque o momento é esse, né? Eu fui no ensino híbrido, né? Dei uma olhada no ensino híbrido e trouxe para vocês, justamente para no final do ATPC, a gente ter uma luz, para a gente pensar para os próximos anos, para o retorno, tá? Então eu vou pedir para que o Edson faça esse vídeo que chama Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Depois eu vou dar um espaço para todo mundo falar tranquilo, tá, gente? Possíveis em um modelo de ensino híbrido, precisamos antes conversar sobre alguns conceitos importantes propostos pelo Instituto Clayton Christensen, quando tratam de inovação. O ensino híbrido está emergindo como uma inovação sustentada em relação à sala de aula tradicional. Sustentada porque combina as vantagens da educação online com todos os benefícios da sala de aula tradicional. Algumas propostas de organização da aula no modelo de ensino híbrido são consideradas disruptivas em relação às salas de aula tradicionais. Isso porque elas não incluem a sala de aula tradicional em sua forma plena e tendem a ser mais difíceis para adotar e operar. Na nomenclatura do ensino híbrido desenvolvida pelo Instituto Clayton Christensen, os modelos de rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida seguem um modelo de inovações híbridas sustentadas. Eles incorporam as principais características tanto da sala de aula tradicional quanto do ensino online. Os modelos flex, à la carte, virtual enriquecido e de rotação individual, por outro lado, estão se desenvolvendo de modo mais disruptivo em relação ao sistema tradicional. Vamos conhecer cada um desses modelos. O modelo de rotação é aquele no qual, dentro de um curso ou matéria, por exemplo, matemática,
os alunos revezam entre modalidades de ensino em um roteiro fixo ou a critério do professor, sendo que pelo menos uma modalidade é a do ensino online. Outras modalidades podem incluir atividades como as lições em grupos pequenos ou turmas completas, trabalhos em grupo, tutoria individual e trabalhos escritos. O modelo de rotação tem 4 submodelos: rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Percebemos que os modelos de rotação, que são considerados sustentados, são mais fáceis de serem implementados porque, de certa forma, sua implementação está nas mãos do professor. Ao planejar sua aula, uma vez que conte com recursos digitais, pode inserir propostas no modelo rotacional e realizar a maioria delas sem depender de outros profissionais da escola. Você vai conhecer em detalhe essas propostas. No modelo de rotação por estação, os alunos fazem um rodízio de acordo com uma agenda de tarefas ou por decisão do professor, em várias estações, sendo pelo menos uma delas com tarefas online. As demais podem ser tarefas escritas em papel, pequenos projetos, instrução individualizada ou trabalhos em grupo. Observe que nesse modelo é possível aos estudantes trabalharem de forma colaborativa, mesmo na estação em que estão trabalhando online. O professor pode, dessa forma, trabalhar com grupos específicos de estudantes. As estações são fixas e os estudantes rotacionam por elas. A mudança de grupos ou a rotação pelas estações pode ser definida pelo professor, que avisa o momento de mudança, ou cronometrada, dependendo dos objetivos a serem alcançados na proposta. A sala de aula invertida é o modelo mais simples para dar início à implementação do ensino híbrido. Nesse caso, os alunos estudam em casa um conteúdo online, sugerido pelo professor ou não, e aplicam ou praticam em sala de aula o que foi estudado. É possível aprofundarmos o modelo de sala de aula invertida e envolvermos a descoberta, a experimentação, como proposta inicial para os estudantes. Após experimentar algo, como uma atividade prática de ciências, os alunos podem levantar hipóteses e pesquisar sobre elas em casa, de forma online, por meio de vídeos, simulações, leituras. Na aula seguinte, os resultados das pesquisas podem ser discutidos e a conclusão é construída por toda a turma. Diversos estudos têm mostrado que os estudantes constroem sua visão sobre o mundo ativando seus conhecimentos prévios e integrando as novas informações com as estruturas cognitivas já existentes, para que possam, então, pensar criticamente sobre os conteúdos ensinados. Essas pesquisas mostram que os estudantes desenvolvem habilidades de pensamento crítico e têm uma melhor compreensão conceitual sobre uma ideia quando eles exploram um domínio primeiro e, então, têm um contato com uma forma clássica de instrução, como uma palestra, um vídeo ou a leitura de um texto. Estudiosos dessa área afirmam que o modelo que tem início pela exploração é muito mais eficiente, uma vez que você não pode buscar respostas antes de pensar nas perguntas. No laboratório rotacional, os alunos fazem um rodízio em pontos específicos, de acordo com uma agenda de tarefas ou por decisão do professor, entre um laboratório de informática e a sala de aula. Dentro do laboratório, eles aprofundam, treinam e realizam as atividades online. Nesse caso, o professor da disciplina fica em sala de aula e os estudantes no laboratório. As atividades no laboratório serão realizadas de forma individual, para que cada estudante consiga solucionar suas dúvidas ou aprofundar seus estudos. Veja que esse modelo já pode envolver mais profissionais da escola e não depende apenas da atuação do professor em sua sala de aula. Em alguns casos, 2 turmas da mesma série ou ano podem ser envolvidas e a organização pode ser feita entre os 2 professores. Vocês viram que, nesses modelos considerados sustentados, não há muita dificuldade para a implementação, dependendo apenas de um bom planejamento feito pelo professor. Os próximos modelos que iremos conhecer, considerados disruptivos, mexem com a organização da escola tradicional e requerem mais envolvimento de outras equipes, além dos professores. Coordenação e direção da escola têm um papel fundamental nessa proposta. O modelo de rotação individual é o primeiro exemplo considerado disruptivo. Apesar das semelhanças com a rotação por estações, nesse caso, o aluno cumpre uma agenda individualizada em seu percurso pelas estações. Essa agenda, previamente combinada com o professor, pode envolver a passagem por todas as estações ou não. Irá depender das características do estudante e da forma como ele aprende melhor. Lembre-se de que os objetivos devem estar claros e o percurso do estudante deve corresponder ao que ele precisa atingir.
No modelo Flex, a aprendizagem online é a espinha dorsal. Cada aluno tem uma agenda personalizada e pode direcionar seu aprendizado de acordo com as suas necessidades, entre as modalidades de aprendizagem. Há um professor ou um tutor que pode oferecer o suporte necessário para as necessidades do estudante, garantindo o ensino personalizado. Os alunos podem trabalhar individualmente nos computadores ou em pequenos grupos, podem ter aulas de ciência em um laboratório ou trocar ideias na área social. A ideia é que os alunos se movam com flexibilidades por essas propostas, focando no que precisam e quando precisam. É diferente do modelo de rotação individual, porque os alunos não são obrigados a passar nenhum tempo determinado previamente por atividades específicas. Talvez ele aprenda por meio de uma atividade prática com outros estudantes, talvez sozinho, talvez por meio de um vídeo ou leitura. Além disso, não há divisão por ano ou série, e estudantes de séries diferentes têm a oportunidade de aprender juntos. A chave é que a atividade esteja baseada em sua proficiência e domínio, e ao passarem grande parte do dia nesse modelo Flex, eles têm um tempo para fazerem coisas diferentes e aprofundarem seus conhecimentos, desenvolvendo e aplicando seus projetos. A ideia do estudante como um agente do conhecimento é algo visível nesse modelo. No modelo à la carte, os alunos fazem cursos inteiros de maneira virtual. Tem um tutor online e, ao mesmo tempo, continuam a ter experiências educacionais em escolas tradicionais. Os alunos podem participar das aulas online, tanto nas escolas como em outros lugares. Este modelo pode ser aplicado, por exemplo, em uma disciplina avançada de língua estrangeira, em que o professor esteja disponível apenas virtualmente. O modelo virtual aprimorado é um modelo que ocorre basicamente online, em que encontros presenciais para acompanhamento ocorrem de maneira agendada entre tutores e alunos. Nele, raramente alunos e professores se encontrarão todos os dias da semana. Esses dois modelos, apresentados pelo Instituto Clayton Christensen, onde os estudantes organizam seu tempo entre estudos realizados em casa e estudos realizados na escola, não foram enfatizados em nosso grupo de experimentação, pois pressupõem uma distribuição de carga horária que não ocorre na realidade brasileira. Ok, Edson. Obrigado, Edson. Se você puder voltar para a pauta, por favor. Pessoal, a explicação foi rápida, tal, mas ainda a gente vai ter um outro momento para vocês entenderem o que nós podemos fazer em termos de estudo híbrido, na nossa realidade, né? Está me ouvindo, Edson? Ok. Vamos para a atividade 4, por favor. Quatro. Pode subir um pouquinho? Aí. Modelos de ensino híbrido da Fundação Lemã e do Instituto Península de Sorocaba, tá? Esses foram que falaram agora, né, Edson? Foi esse que você colocou para mim, né? Foi esse. Leitura do conceito do ensino... Legal, o microfone, foi esse. Foi esse, legal. Tá bom. Valeu, obrigado. Leitura do conceito de ensino híbrido e as suas possibilidades na teoria e na prática. Pós-graduação. Então, agora eu vou pedir para vocês abrirem os microfones de vocês, quem quer falar, porque todo mundo vai falar, tá? Então, vou pedir para começar com o Antônio. O Antônio? Oi. A gente ainda não entrou numa explicação mais simples... E tem uma explicação mais simples pela frente, uma explicação mais acadêmica do ensino híbrido. Mas o que você achou? Rapidinho. Eu achei que, no primeiro momento, pela característica dos alunos da nossa escola, vai ser um pouco bagunçado, pelo jeito. Uhum. Pelos alunos transitarem pela escola, talvez. Então, no começo pode ser uma coisa um pouco bagunçada, mas que pode funcionar sim. Ok. Vamos ver se depois que a gente continuar o estudo, você pode mudar de ideia. Vamos lá, Celso. Obrigado, Antônio. Eu acho meio sonho, tá? O posicionamento de toda a exposição aí leva muito a uma realidade que a gente ainda não está acostumado. Ok.
Cida. Então, pegando isso que o Celso falou, eles não estão acostumados, mas a gente já trabalha em duplas, né, na sala, então acho que vai ficar, eu acho que vai ficar organizado sim, porque aí vamos supor, duas, eu e mais a minha amiga que de repente temos alguma dificuldade, a gente vai junto, vai mudar essas estações e de repente vai continuar tendo esse auxílio um do outro, né? Pensando nas salas que eu tenho contato, assim, que eu vejo que eles trabalham em duplinhas, né? Que um sempre ajuda o outro, né? Okay. Eu acho que no começo, assim, tudo novo dá um receio, mas eu acho que vai ajudar sim. Um vai acabar ajudando o outro, porque eles se autoajudam, né? Então, acho que vai dar certo. É isso, a ideia no momento é a concepção do ensino híbrido, tá? Depois eu acho que vai dar certo, sim. A logística, tudo como nós temos que fazer, se é 5 alunos que vai iniciar por sala, sim. Só 5 alunos por sala, e aí a gente vai pensar como que vai ser, quer dizer, é uma coisa que vai a longo prazo ainda, né? Bom, Ademilson, por favor. Opa, eu gostei bastante da parte do laboratório rotacional, mas aí quando você falou 5 alunos ficou mais claro. Porque você tem que pensar que nós vamos iniciar esse trabalho do ensino híbrido com o retorno na pandemia. Vai ter 5 alunos por sala e vai alternar, vai ser todo um protocolo que vocês estão sabendo, né? Sim, então, como o Antônio tinha falado, pensando no laboratório rotacional, eu tinha pensado que ia ser uma bagunça, mas aí falando dessa forma como você falou, de 5, com uma quantidade de alunos limitados, eu acho que é uma ideia bem legal, bem interessante de se trabalhar a coisa das estações, de cada um colaborando em alguma parte do projeto, né? Porque a sacada é iniciar agora com poucos alunos, gradativo, e até estarem todos, a coisa vai estar virando, já vai estar acontecendo, tá? Fernando. Dentro do sistema possível para a nossa realidade, que a gente não estudou ainda outros modelos, tá? Só vimos o início só, tá? Viu? Eu já verifiquei e não é bagunça não, viu? Aliás, o sistema rotacional me lembra muito o circuit training, é para muita gente. Você trabalha com 20 alunos, 30 alunos tranquilamente em 5 sessões, em 6 estações, por exemplo, você tem 5 aluninhos. Tranquilo. Ó, da mesa 1 vai para 2, da 2 vai para 3, da 3 vai para 4. Deu agora, troca. Isso. Pô, é isso aí. Não tem segredo, moçada. É isso aí. Bom, obrigado, Ademilson. Carla, por favor. Também pensei pelo lado do circuito, lá que o Edson falou, e pela parte que na educação infantil já acontece, né? Eles estão passando você quer falar? Pode... pelas mesinhas. Acabei falando. Ok. Né? Carla, obrigado. Ô Edson e Fernando, esse sistema aí, eu já participei quando eu fazia nutrição. Em cada mesa, a prova era assim, em cada mesa entrava um aluno, porque era prova, mas poderiam, no caso, nesse sistema aí, entrar 2 alunos ou 4, um em cada ponta. A gente vai nessa época de volta, vai ter que ser um aluno. E aí fica um tempo resolvendo as coisas. Aí tinha uma campainha, aquele da Bruna, sabe? Aquela de hotel, assim, que faz pim, trocava de mesa, nem falava. Era o sino que dava para trocar. Super silêncio, super organizado. Nossa, era super tranquilo. Eu acho que eles vão adorar. E eles participam e gostam mesmo. Obrigado, eles vão adorar. Obrigado, Carlos. Você está aí? Estou. Aqui estou. Fala, então, Carlos. assim, eu sou até entusiasta, né, desse tipo, né, dessa metodologia, desse tipo de ensino, né? Eu acho que assim, um aspecto positivo que eu consigo enumerar que agora seria, acho que a melhora, né, da experiência, né, do aluno no que diz respeito à aprendizagem, né? Eu acho que vai ser uma aprendizagem muito mais significativa, né?
Porque você vai ter aqueles momentos em que ele vai ter ali ter o concreto ali na aprendizagem dele, né? A gente poderia, acho que no médio, na forma como a gente já trabalha, poderia fornecer essa experiência, mas acho que o híbrido, ele te força mais a isso, né? Agora, sim, uma dificuldade que eu vejo é justamente a questão né, que envolve aí, inclusive, tecnologia, né? Quando você fala, por exemplo, em sala de aula invertida, né? O aluno, ele tem que estudar o conteúdo antes, né? Eu já vi até um professor em Hortolândia, professor de história, que ele, assim, em sala, tinha só as atividades, ou a parte de conteúdo, né? Ficava toda em casa ali, né? Ele mantinha um blog ali e tal, ele tinha uma forma ali toda diferente de atribuir um conceito ali depois para o aluno. Eu acho que, assim, o problema justamente é o acesso, né, que já é conhecido, acho que o problema precisa ser resolvido pelo poder público ou com bastante criatividade nossa, e assim, e a questão também eu acho que, assim, você colocar parte da educação online, principalmente o pessoal de ensino de base, requer que ele tenha ali alguma autonomia, né, para organizar os próprios estudos, para se manter ali disciplinado em fazer as coisas, porque a gente tem percebido, eu não sei se vocês têm olhado ali o número de alunos que têm assistido a aula pelo aplicativo, ele caiu assim, despencou, né? Porque acho que falta, é uma coisa que a gente precisa trabalhar no aluno, essa questão da autonomia, da Mas uma coisa boa que não é coisa boa, nada é bom na pandemia, nada foi bom, não deveria ter acontecido, nem a gente está passando por isso. Mas foi todo mundo ter que usar a ferramenta, né? Então, usando a ferramenta, já deu um passo muito importante para a gente trabalhar o ensino híbrido, que quer queira ou quer não, ele ia aparecer dentro de 2, 3, 4, 5 anos, a gente tinha que estar trabalhando. Agora, antecipou, né? E o gancho que a pandemia está dando para a gente pegar essas crianças que vão estar vindo de pouquinho em pouquinho e a gente começar a trabalhar, continuar trabalhando da forma que nós estamos trabalhando, né? Fazendo a forma remota e a forma presencial, é o momento, né? Obrigado, Carlão. Obrigadão. Agora eu vou para quem? Antônio Delir. Fernando. Oi. Eu também pensei que, assim, que eu acho que quando a gente voltar lá em 2021, se a gente for treinando, né, aos poucos, isso. eu acho que vai chegar mais afinado. E eles vão sentir mais prazer, com certeza eles vão gostar mais. Sim. E quanto à colaboração, eles são prontos para isso. Né? Ok, Deli, brigadão. Eu acho que o desafio vai ser para nós, professores. Mas nós já estamos aprendendo, hein? Na porrada. Renatão. Oi, vamos lá. Eu acho que ainda temos muito que aprender. Né? Ainda temos muito que aprender, mas eu concordo com a Deliro, o grande desafio vai ser para a gente, mas também eles vão ter que se adaptar. Né? E eles têm uma dificuldade já com a tecnologia, né? Mas vão ter que superar essa dificuldade, não tem jeito, a vida está sendo assim. Hoje o mercado de trabalho está cada vez cobrando mais isso, vai cobrar quando eles chegarem no mercado de trabalho mais isso. As faculdades, antes da pandemia, já estavam cobrando muito mais tecnologia dos ingressantes, agora vai cobrar 1000 vezes mais. Então, nós não podemos prepará-los para um mundo que não vai existir. Perfeito. É utopia, verdade. Renato, obrigado. Rose.
Oi, Fernando. Como já falaram aí, vai ser difícil, mas vai ser legal. Eu acho que vai ter vai ajudar bastante, entendeu? Acho que vai ser bom. Legal. Mas eu me preocupo porque, para mim, é complicado, né? A informática. Mas eu vou tentar. Eba, você vai tirar o diploma. Tranquilo. Obrigado, você. Érica. Bom, é uma metodologia que o aluno aprende, né? Ele vai buscar o conhecimento sozinho. O papel do professor muda muito, que agora o professor vai mediar, ou ele vai fazer parte só de um momento ali, né? De intensificar um aprendizado, ou despertar mais curiosidades. Eu acho muito válido. Muito Legal. válido. Legal, Érica. Vamos lá, então. Nicéia. Eu estou aqui. Oi. Olha, então, ouvindo os colegas, eu concordo na maioria em grau, gênero e número. E uma coisa que eu queria destacar, eu acredito que esse tipo de atividades vai ser nova para todo mundo, nós, professores e alunos, claro, é o desafio, né? Mas isso eu acredito que isso vai despertar no aluno o interesse. Eu acredito nisso. É isso aí. Sabe? Vai despertar o interesse nele, mesmo porque, como disse a Érica, seremos os mediadores. Aquela história de ficar na frente da sala de aula, aula expositiva, vai pro beleléu, não é? Acabar com isso. A ideia é essa. É a visão que eu tenho. É a visão que eu tenho disso aí. Não podemos abrir mão de alguma coisa da tradição que deu certo, né? Sim, mas sim. estamos com ferramentas novas aí. Ok. Então, chamei todo mundo, agora eu vou voltar para minha pauta. Edson, por favor. Eu vou saindo daqui a pouco, hein, Fernando? Estou saindo, hein? Vai tranquila, Edseia. Você quer falar alguma coisa, Edson? Vou continuar. Érica, vai, Érica. Sabe o que eu ia perguntar? O ensino híbrido é uma metodologia, né? E as metodologias ativas, elas estão no ensino híbrido, é isso? É bem presente nos exemplos que foram mostrados ali, a metodologia ativa, né? A metodologia ativa está contida no ensino híbrido. Tá? O estudo híbrido contém as metodologias ativas. Tá? Eu achei que fosse o contrário. Elas se integram, elas se complementam. Entendeu? Tá? Então, o híbrido é ensino. Tá? Ele é ensino, tá? Que contém métodos. É isso que é a concepção da coisa. Mas eu vou pedir para o Edson colocar a pauta, também se ele quiser falar alguma coisa, pode falar, Edson. Não, é só... Nós vamos continuar o tema. A frase emblemática do Renato, sensacional, né? A gente não pode preparar o aluno para algo que não vai existir, né? São alunos novos, muito bem colocado. Bem filosófico. Então, nós já... Desce mais um pouco. Ok, Edson. Muito bem. Nós passamos 3 vídeos, foi isso? Peraí, deixa eu abrir o microfone. 2? Então tem mais um em cima aí, Edson, que é para passar. Vamos ver, perdi a minha linha. Tem mais um, né? Então, volta nele lá, por favor, Edson, nesse um que faltou. Tá. Porque isso vai ilustrar um pouco mais. É tudo para ilustrar a concepção do ensino híbrido, tá, pessoal? Nós temos que pensar que no estudo híbrido nós vamos usar o feedback muito mais do que da forma tradicional que nós estamos trabalhando, as rubricas e as competências socioemocionais, tá, gente? Está tudo amarrado. Modelos de ensino híbrido, esse é mais com calma, vocês vão ver mais pontualmente o que dá mais para a nossa realidade. Apareceu aí, Fernando? Não. Apareceu, mas não... não, ok, não, beleza, tá. Aquela vez eu falei que não apareceu.
Só falta ampliar, Edson. Esse já foi, da Fundação Alemã. Ué, qual que tá faltando, será? São 3, né? O primeiro você já fez, que é o... Tá. Vamos ver esse aqui. Esse já foi. Esse já foi. Já. Então já foram os 3, Edson. Então já foram, é. Já foram. Ok, sem problemas. Uhum. Agora vamos lá no slide, então, e vamos formalizar um pouco o estudo híbrido, né? E o que dá para fazer na nossa realidade. Apareceu o slide aí? Apareceu, só quero que você amplie, por favor. Urra, mas tá no máximo aqui. É que tem a faixa do seu computador que está aparecendo em cima. Ah, então. Mas é aqui que você quer? Pode subir mais um pouco, o slide de cima. Mais. O cara quer que eu tire a faixa, mano. Aí. Ótimo. Vai. Vamos lá. O ensino híbrido, né? E caiu. Saiu fora. Um ponto-chave para os educadores hoje é entender que o processo de aprendizado de cada pessoa é diferente. Isso não significa, é claro, que um seja melhor que o outro, mas apenas que pessoas aprendem de formas diferentes, em velocidades diferentes e em níveis diferentes. Considerando essas particularidades de cada indivíduo, é claro que a forma de ensinar não pode ser a mesma para todos os alunos, certo? É aí que entram as novas metodologias pedagógicas, como o ensino híbrido. O termo híbrido diz respeito a algo que seja proveniente da mistura de 2 ou mais elementos distintos. No caso do ensino híbrido, esses 2 elementos seriam o ensino presencial e o ensino à distância. Basicamente, o ensino híbrido é uma metodologia de ensino que acredita que pode-se utilizar a tecnologia e as aulas online como ferramentas de suporte ao ensino, de modo a potencializar o aprendizado de cada aluno, mas sempre utilizando o EAD de forma complementar ao ensino presencial. Bom, nós já sabemos trabalhar de forma presencial. Agora nós estamos aprendendo a trabalhar de forma remota. Então, nada como ensino híbrido para dar uma linha nesse casamento entre essas 2 metodologias. O modelo tradicional de educação coloca o foco e o protagonismo no professor. E uma das principais premissas da educação à distância e do ensino híbrido é que o aluno deve ser o protagonista do próprio processo de aprendizado. No ensino à distância, o estudante pode realizar as tarefas no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo e da maneira que acredita ser eficiente. É nesse momento que a tecnologia é uma grande aliada. Afinal, o aluno pode utilizar de computadores, smartphones ou tablets para pesquisas, para assistir videoaulas e até mesmo para jogos educacionais. A autonomia do estudante é altamente valorizada e estimulada. Porém, até mesmo com todas essas vantagens, o ensino à distância também tem seus próprios obstáculos. Por exemplo, como não há interação presencial com o professor ou instrutor, pode ser que os alunos encontrem dificuldades em tirar dúvidas ou realizar alguns exercícios. Também não há interação com os colegas, um fator extremamente importante, não só para o aprendizado, mas para o crescimento pessoal dos alunos. Aí, e não está colocando a nossa realidade, falta internet, falta celular, falta computador, não vamos entrar nesse aspecto. Modelos de ensino híbrido, agora nós vamos ver os modelos mais, o modelo formal e o que dá para encaixar para a nossa escola. O termo ensino híbrido é um termo amplo. Dentro dele existem alguns modelos diferentes, por exemplo, rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida. E tem a rotação individual também. Alguns desses modelos ainda preservam várias características da educação tradicional e são chamados de modelos sustentados,
justamente porque tem essas características tradicionais. Outros modelos vão romper totalmente com a educação normativa e são chamados de modelos disruptivos, de rompimento, tá? Veja algumas características de cada um desses modelos. Por exemplo, rotação por estações. No modelo de rotação por estações, o espaço da instituição é dividido entre estações de trabalho e cada uma delas tem um objetivo específico. Ainda que direcionadas para o objetivo central da aula, sempre, né? A ideia é que os alunos circulem entre as estações diferentes, aprendendo partes da lição em cada uma delas. Como estamos falando de ensino híbrido, essas estações, em geral, são montadas como ferramentas tecnológicas típicas do ensino à distância, como vídeos de demonstração ou pequenas videoaulas. Nessas estações, os alunos possuem autonomia para circular e aprender no seu próprio tempo. É importante ressaltar, porém, que essas estações precisam ser independentes uma das outras, ou seja, complementares, mas não de uma forma que o aluno precise passar por uma estação para ter o entendimento da outra. Então, elas se complementam, são fragmentadas, mas se complementam. Tem a rotação individual. Há também uma variação chamada de rotação individual, na qual o roteiro de rotação entre estações é pensada para cada aluno, pensando em suas dificuldades e necessidades. Agora, só um parênteses, a nossa escola é uma escola que tem o privilégio de ter poucos alunos em sala de aula. Poucos. Então, a gente pode avançar em algumas coisas. Saiu o slide, Edson. Muito obrigado. Tem um laboratório rotacional, que não é laboratório de química, física e biologia, poderia até ser, mas é um laboratório de informática, no nosso caso. O laboratório rotacional propõe que os alunos alternem entre dois espaços, sendo um deles um laboratório com equipamento de informática. Nós já fazemos isso, muitas vezes vocês deixam metade da turma na sala de aula e vai com a outra metade, mas agora é de uma outra forma, né? O que não é não é o ideal, né? Porque daí você não tem o controle da. Isso. Agora, só você falou primeiro que é ideal porque tem poucos alunos, concordo, e é ideal porque nós estamos, a gente tem problemas de internet, de celular, de sinal externo. Sim. O aparato interno nosso é melhor do que muitas escolas que ainda tem escola que tem o dinheiro lá da educação conectada e não fez. Por quê? Não dá para você pôr o cabeamento. Eu fui lá e pus o cabeamento. Não estou dizendo que o cara que foi... Não, mas está pronto. Entendeu? Aí você vai fazer aula invertida, ele pode... Só se não tiver o celular, aí sim. Mas ele pode baixar lá a aula, tá certo? E ver offline em casa. Sim, grava lá e vê offline em casa. Exato. Tá pronto ali. Tá bom. Ótimo. É isso. Obrigado, Edson. O laboratório rotacional propõe que os alunos alternem entre dois espaços, sendo eles o laboratório com equipamentos de informática. No laboratório, os estudantes utilizam das ferramentas tecnológicas para complementar o que será ensinado em outro espaço, podendo ser uma sala de aula tradicional, um laboratório ou até mesmo um espaço externo, quadra esportiva, por exemplo. Da mesma forma que funciona a rotação por estações, as lições devem ser pensadas de forma a que exista um tempo específico para os alunos estarem em cada ambiente, e que as lições passadas em cada ambiente sejam complementares. Agora, vamos para a sala de aula invertida. A sala de aula invertida é um modelo que rompe bastante com a premissa da educação tradicional. Como o nome sugere, é um modelo que inverte a lógica da sala de aula. Ou seja, os alunos aprendem novos conteúdos em casa por meio do ensino à distância e utilizam o espaço da sala de aula para fixação, tirar dúvidas e fazer exercícios. Nesse modelo, o IAD é extremamente utilizado, especialmente as videoaulas. Afinal, como os novos conteúdos são passados remotamente,
uma forma muito utilizada para facilitar o ensino e é por meio das vídeos online. Aqui, o aluno tem um contato com a matéria antes de ter contato com o professor. Então, quando ele está fisicamente na presença dos instrutores, já tem uma ideia bem melhor do assunto e de quais são suas dúvidas. Esse modelo é extremamente benéfico tanto para o aluno quanto para os professores, pois aumenta o rendimento em sala de aula, algo que é muito importante, especialmente em aulas curtas, cerca de 50 minutos, né? E, em geral, todos os 3 modelos, dentro do ensino híbrido, visam estimular a autonomia, independência dos alunos, colocando-os como protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. Então, além de benefício para o próprio ensino, é possível dizer que esse modelo também estimula o crescimento pessoal e profissional dos alunos. E, por último, a videoaula para o ensino híbrido. Uma das razões pela qual o ensino à distância está em ampla expansão no Brasil é o avanço de ferramentas tecnológicas no ensino. Há cada vez mais investimento em ferramentas como plataforma de cursos online e forma de se melhorar a experiência do estudante EAD dentro dessas plataformas. No ensino híbrido, o momento em que o aluno não está em uma sala de aula presencial é tão importante quanto o que ele está. Então, o ensino deve ser pensado especialmente para o método remoto também. A utilização de vídeos deixa o ensino mais dinâmico, mais atrativo e auxilia no aprendizado dos alunos. A instituição pode, inclusive, investir na gravação de aulas e utilização de uma plataforma profissional de curso online que seja segura e que tenha ferramentas extras. Assim, garante que a experiência dos alunos seja a melhor possível, tanto dentro quanto fora da sala de aula. O ensino híbrido, para finalizar, é considerado como uma das grandes apostas para a educação do século XXI. E devido ao seu modelo que une as melhores práticas do ensino presencial com as melhores práticas do EAD, pode significar uma grande revolução na forma de ensinar e aprender de uma instituição de ensino. As nossas referências de hoje foi a Fundação Alemã, o Instituto Península Sorocaba, a Universidade IMBEC, pós-graduação, ensino híbrido, e a EFAP. Agora, gente, volta lá, por favor, Edson, no slide... Ai, caralho. Espera aí que... Só para finalizar agora o último item lá. Cansativo hoje, né, pessoal? Mas já estamos terminando. Não. É o slide, Edson. Isso. Nas atividades, por favor. Então, nós vimos a 1, a 2, a 3 e a última agora, 4, 5. Muito bem. O que nós vamos pensar, gente? Qual que é a ideia? É a aplicabilidade e as possibilidades do ensino híbrido para a prática docente para o nosso contexto escolar, né? Então, o que eu gostaria que vocês pensassem para o próximo ATPC, tá? Pesquisarem um pouco sobre ensino híbrido. Dá uma pesquisada aí no Google, aí, quando você estiver tranquilo. Pense um pouquinho, veja lá as formas, né? Essas estações, e pense numa atividade sua em forma de estações. Como que você faria? E eu queria que você trouxesse, simples, lógico, que nem vocês fizeram com as rubricas, me traga uma ideia, a sua ideia de uma aula usando uma estação, de qualquer forma, tá? Que vocês viram aí e que vocês possam pesquisar para complementar o ATPC de hoje. Tudo bem, pessoal?
Pode abrir o microfone e falar aí, pessoal. Tudo bem para vocês? Essa é a lição de casa, tá? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Tudo bem? Porque daí nós vamos discutir a semana que vem num outro nível, tá? Aí vocês vêm com as ideias de vocês e como tem autonomia para isso, a gente vai pensar melhor com todas as cabeças juntas. Ok, gente? Ok. Ok, Edson. Deixa eu só, Alguém quer só falar alguma complementar coisa? isso? Posso dar uma complementada? Sim. Sobre aí o ensino híbrido, eu estava acompanhando as aulas do Centro de Mídia e depois preparando as atividades. É uma coisa que a gente já, acho que grande parte de nós estamos fazendo. A grande observação é a seguinte: eles precisam começar a acompanhar as aulas do Centro de Mídia, porque é a partir delas que a gente prepara a atividade, prepara um texto complementar, e que eles não conseguem. Para eles, quem acompanha por acompanhar. E depois você passa um texto com a complementação, e você percebe que eles não leram. É isso que eu queria complementar. Importante Então, a colocação do Celso, viu, Fernando? Eles não têm esse hábito, né? Eles perguntam no privado conceitos que eles deveriam ter adquirido durante a aula do Centro de Mídias. Então, o que realmente eu também estou percebendo é isso. Eles não estão assistindo, eles ficam esperando apenas a nossa atividade para fazer, quando fazem, né? Que são poucos os que fazem. E aí você precisa retomar todo o conceito com eles da aula ao vivo, que você pressupôs que eles tivessem assistido e eles não estão assistindo. Não, sexto e sétimo ano, alguns já pronto. Mas o nono e o oitavo tem os alunos que estão assistindo fielmente lá. Tá? Fernando. Alguns alunos do sétimo B também. Oi. Nesse sentido que o Celso está falando e também que a Érica está falando, a gente vai na linha de que o aluno, cada vez mais, ele vai ser levado a um protagonismo, a ele buscar o conhecimento. Isso, de fato, não acontece. É isso que o Celso está reclamando. Isso, nesse momento, realmente não está acontecendo, porque ele já não buscava antes, né? Agora que ele está sem o professor do lado dele, muitos não têm os pais para apoiarem. Então, realmente, está difícil. Ninguém foi preparado, gente, para isso. Não é uma desculpa para eles, né? Mas tá difícil. Mais ou menos vão largar mesmo. Mas na volta, eles vão estar juntos. Exatamente. É isso. E aí nós vamos mudar um pouquinho as coisas e orientá-los. Principalmente os anos iniciais, que já vem com uma cultura de... Imagina um ano inicial vindo com uma cultura de ensino híbrido, que legal. Quer dizer, já vem para os anos finais, quer dizer, é uma coisa que tem que começar, né? A gente tem que pensar nisso agora. Não tem volta, né? Uma coisa que não tem volta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Para a gente finalizar e tomar um café? Olha, Fernando. Pode falar, Rose. Não, pode falar. Bom, é rapidinho. Só complementando que nem a gente estava preparado para esse momento, né? Não. Acho que foi uma novidade, né? Uma coisa que a gente teve que mudar muito a nossa concepção. Tudo, eu acho né? que, como o Edson acabou de falar, eu acho que a gente tem que... Né, ele não falou desse jeito, mas ele deu a entender que a gente tem que pensar também na hora como que nós seremos quando a gente vai quando voltar. Exatamente isso. Como professor, eu quero ser... Nós teremos que ser quando voltarmos. Eu acho que a gente vai ter que ir mais preocupado do que com esse momento de não estar assistindo ou não, é como vai ser o futuro. Bom, eu acho que gordinhos todos nós voltaremos. Ai, nem fale, eu não quero nem olhar no espelho. Eu vou. Eu Tamo junto, mano. A barriguinha, alguma coisa, infelizmente vai voltar aí, né, gente? E, Rose, você quer falar, Rose? Então, por exemplo, não é que eu queira ir para o lado dos alunos, mas como eu assisto esse centro de mídias lá no sítio, menino do céu, tem hora que o negócio cai, e o negócio, a voz sai. Então, Fernando, vou te falar a verdade. Tem hora que eu não tenho vontade de assistir. Porque, por exemplo, matemática, você vê o cálculo dele, a maneira que eles estão resolvendo, aí quando vê o negócio para. Nossa. Aí você pensa, eu como professora, tô cansada.
Imagina os alunos que não têm nem ideia do que os professores do centro de mídia estão falando. Então, eu fico assim, vendo o lado deles, tem hora, tá difícil, viu? Muito difícil. Porque o básico é o centro de mídia, onde eles têm possibilidade de visualizar. Mas aí mesmo tá difícil, tá? Então, é assim, eu só estou falando para desabafar, porque tá muito complicado. Eu fico com dó de certos alunos, tá? Tá certo, isso acontece mesmo, muito. Ok. É. Oi. Quem que é? Ok? Certo, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Edson, quer encerrar? Não, Fernando, tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, estamos juntos aí, tá? E qualquer dúvida, estamos nos grupos, estamos se movimentando, assistindo às formações, todas as formações. Agora, vamos ver se é verdade que o Dória está com Covid mesmo, entendeu? E o Fernando? Oi. Fernando, Oi. eu não quero que vocês fiquem achando que eu sou pessimista nesse sentido. Eu acho que toda a inovação e tudo aquilo que é feito para melhorar a educação é bem-vindo, entendeu? Opa, é mesmo. É ótimo mesmo. Né? Mas você tem razão, Antônio, quando você fala que não é fácil, não. Vai passar por adaptação, vai passar por... o negócio, como o Fernando usou lá, o romântico Fernando usou, é estar coração aberto, né? Aí a gente aprende mesmo, a gente supera a dificuldade, porque não tem que ser um gênio na tecnologia, na verdade. Porque a gente vai mediar situações e um ajuda o outro e esse é um programa simples. Quem tem que pensar são os programadores de sistema, né, na tecnologia. A gente vai ser usuário dele, né? E nós vamos ganhar os computadores com preço de custo. Vai pensando nisso. Vai vir aquele positivo. Você deve acreditar no Papai Noel também, né, Fernando? Aquele positivo que está guardado no fundo da gaveta do Estado. Né? Você se é amarelo. Quem que usar existe, né? Uhum. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, tá? E qualquer dúvida, estamos por aí, tá ok? Um abraço a todos, bom café aí, um abraço a todos. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos.